Brasileiros sendo deportados da Argentina? Como assim? Essa semana, os grupos de WhatsApp, páginas, Instagrams de brasileiros em Buenos Aires foram à loucura. E o motivo? Esse vídeo aqui. Bom, gente, seguindo o assunto que é urgente, não somente impediram, senão que deportaram os brasileiros que estão aqui dentro e não puderam ingressar no país quando existe um acordo vigente entre os países, senão que eles foram ameaçados de ficar registrados e não poderão ingressar na Argentina novamente. Agora me expliquem, não é arbitrário isso? Não é um abuso da autoridade? Onde estão as autoridades e os políticos para resolver essa questão? Oi, gente, eu sou a Thay, da Realiza Buenos Aires, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo completo, a brasileira em um aeroporto em Buenos Aires diz que brasileiros estão sendo impedidos de ingressar na Argentina e deportados ao Brasil. Brasileiros que haviam viajado em avião do Brasil até Buenos Aires são impedidos por funcionários de imigrações de ingressar e são mandados de volta ao Brasil. No vídeo, a brasileira ainda pede explicações ao presidente Milei do porquê aquilo está acontecendo. Mas e aí, fake news, verdade? Será que realmente os brasileiros estão sendo impedidos de ingressar na Argentina? Será que o novo presidente Milei está mandando deportar todo mundo? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal para que você esteja sempre acompanhando essas novidades, essas notícias sobre a Argentina. Bom, vamos começar a nossa análise. Primeiro de tudo, eu quero deixar a minha opinião. Eu não acredito que essa brasileira que aparece no vídeo está inventando histórias, que está mentindo, que isso realmente não aconteceu, como muitas pessoas disseram. Então, eu acredito que realmente as situações narradas sejam verdades, né? Essa é a minha opinião. Mas eu acredito também que a história não foi contada de uma forma completa. Ou seja, o vídeo ele está incompleto e deixa de trazer informações que são importantes, como o porquê esses brasileiros foram deportados, qual era a situação legal desses brasileiros que estavam ingressando na Argentina, que são informações que, uma vez que são ocultadas, geram uma situação de caos generalizado, pânico, medo e desespero. No vídeo, a gente vê muitos comentários de brasileiros que já possuem uma vida estruturada na Argentina, que já possuem DNI, já possuem apartamento, família, amigos, comentando desesperadamente como: eu estou de férias no Brasil, será que eu não vou conseguir voltar? Como fica a minha situação agora? Que são pessoas que já têm toda a vida formada na Argentina. Então, pessoas em pânico, em desespero, sendo que já possuem uma situação legal no país, que já possuem uma vida estruturada. Para vocês terem uma ideia de até onde pode chegar o desespero das pessoas com base em informações que são passadas de forma incompleta. Então, antes de tudo, eu acredito que seja muito importante a gente trazer, sim, compartilhar essas informações que são importantes, são relevantes, mas de uma forma transparente, completa, né, para que realmente as pessoas possam entender melhor o que está acontecendo. Bom, gente, eu queria conversar com vocês sobre a Lei 26.240, que também é uma lei citada no vídeo. Inclusive, a brasileira dizendo que essa lei estaria sendo infringida, que é uma lei muito importante para nós brasileiros em Buenos Aires, na Argentina no geral, e também para argentinos no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, do que se trata essa lei, né? A Lei 26.240. A Lei 26.240 é uma lei de concessão da residência permanente para brasileiros na Argentina e argentinos no Brasil. Então, é um acordo bilateral entre os dois países. O que é uma residência permanente? Acho que esse é um ponto muito importante de ser trazido para vocês, né? A residência permanente é a concessão de que você pode morar naquele país, ter a residência daquele país, sem precisar ficar renovando, como é o caso de outras nacionalidades. Então, uma vez que você dá entrada no seu pedido de residência e ele é concedido,
você tem aquilo para o resto da sua vida. Não é algo que você vai precisar renovar a cada determinado período. Então, disso se trata a residência permanente de brasileiros na Argentina. Então, a gente abriu aqui a Lei 26.240, a gente vai colocar para vocês na tela também as imagens. Vamos deixar todos os links do que for dito aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para que vocês possam, com calma, posteriormente, verificar essas informações por si próprio, tá ok? Vamos lá. Vamos começar analisando o artigo 1 da Lei 26.240. Já vou ler traduzindo para vocês, tá bom? Os brasileiros que se encontrem na Argentina e os argentinos que se encontrem no Brasil poderão obter a transformação das residências transitórias ou temporárias em permanente. Isso é muito importante, vou ler novamente. Poderão obter a transformação das residências temporárias ou transitórias em permanente, uma vez que o requeiram e cumpram com os requisitos previstos no presente acordo, esses requisitos estão descritos nos demais artigos. Mas, bom, acho que o primeiro artigo é uma peça central para a gente entender do que se trata o acordo e como funciona, né? Aqui diz que as pessoas, os brasileiros que estão na Argentina, que possuem essa condição de residência temporária ou permanente, poderão solicitar, ir até Migrações, solicitar a residência permanente, que essas residências temporárias ou transitórias sejam transformadas em residências permanentes. No próprio site do governo argentino, nós temos a descrição do que são as residências transitórias e temporárias. Vamos deixar no link da descrição também, mas eu vou ler para vocês que vocês entendam. Então vamos lá, traduzindo já, tá bom? Residentes transitórios. Trata-se de uma residência de curto alcance, ou seja, curto período, para atividades específicas, conforme o artigo 24 da Lei 25.871. Então, é uma outra lei onde tem a descrição do que se encaixa na residência transitória e também de quais são os requisitos para você ter uma residência transitória. Residentes temporários, a outra hipótese da lei que a gente leu anteriormente. Trata-se de uma residência de mediano prazo, ou seja, já é uma residência com prazo maior do que a residência transitória, sustentada em algumas subcategorias migratórias previstas no artigo 23 da Lei 25.871. Então, se a gente abrir a Lei 25.871, nós vamos ter todas as previsões de quem pode solicitar, como pode ser solicitado uma residência temporária e para que casos ela se encaixa. Um desses casos são os casos dos estudantes. Então, tem lá descrito que quem quer vir estudar na Argentina, seja na escola ou até mesmo a carreira de graduação, pós-graduação, enfim, qualquer hipótese, pode ser solicitado essa residência temporária. Para que isso seja solicitado, você precisaria cumprir determinados requisitos. Então, qual é o ponto que eu quero chegar lendo esses artigos para vocês e lendo essas explicações? Uma vez que um brasileiro quer ingressar na Argentina como estudante, ele precisa atender determinados requisitos. Ou seja, neste caso seria possuir um visto de estudante, para que ele entre de uma forma legal e tenha essa residência temporária. Com o visto de estudante, você consegue solicitar, você tem essa residência temporária. Então, essa seria a forma legal de você ingressar na Argentina como estudante. Uma vez, como foi citado por muitas pessoas, que no vídeo o brasileiro que estava vindo para a Argentina, os brasileiros que estavam vindo para a Argentina, disseram em Migrações que estavam ingressando como estudantes para estudar e não possuíam o visto de estudante, é uma quebra das previsões legais. Então, ele não estava ingressando no país com toda a documentação completa, uma vez que se você quer ingressar como estudante na Argentina, você precisa do visto de estudante.
para que você tenha residência temporária e posteriormente possa solicitar a transformação dessa residência temporária em uma residência permanente. Entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês? Segundo a Lei 26.240, se a gente lê e tem uma compreensão básica, a gente entende que a lei não foi infringida pelos funcionários de imigrações, senão que realmente é o que está descrito na lei. Se você quer ingressar para obter uma residência permanente, você pode fazer a solicitação da transformação da sua residência transitória ou temporária em uma permanente. Mas para você ter previamente essas residências, você precisa atender a certos requisitos, que nestes casos não foram cumpridos, ok? Mas tá aí. Eu sei de muitas pessoas que ingressaram na Argentina como turista e depois solicitaram a residência permanente. Então, como fica essa situação? Se a gente continuar lendo a Lei 26.240, no segundo artigo, ela narra perfeitamente essa situação, que é o caso de muitos brasileiros. Eu acredito que 90% dos brasileiros se aplicam nesse segundo artigo, inclusive eu. Então, narrando algo pessoal da Tainá. Vamos lá. Artigo 2 da Lei 26.240. Os nacionais de uma parte que se encontrem em situação irregular em transitório de outra parte poderão requerir a regularização migratória, sempre que presente os documentos mencionados no próximo artigo, que é o artigo 3, do presente acordo. Ou seja, pessoas que vieram e tiveram uma residência irregular, como o meu caso, vir para a Argentina e decidir permanecer na Argentina, eu posso regulamentar a minha situação. Então, eu posso ir até Migrações e dizer, bom, agora eu quero ficar na Argentina e eu quero regulamentar a minha residência e eu quero ter residência permanente. E pronto, dou entrada nos papéis, dou entrada no processo e resolvido. Eles vão analisar a minha documentação, ver se eu cumpro realmente com os requisitos, se eu tenho a documentação necessária e vão firmar minha residência e eu vou ter uma residência permanente. Então, a gente consegue ver que tem 3 possibilidades. Ou você ter uma residência transitória, ou você ter uma residência temporária e transformar ela em uma residência permanente, ou então você ter uma situação irregular e pedir a concessão, a regulamentação da sua situação. Isso significa que se eu, Tainá, vou ingressar no país de uma forma irregular, como é o caso de estudantes que vão vir para a Argentina sem o visto e dizer, sou estudante, se eu vou ingressar dessa forma, a Argentina é obrigada a me aceitar? Senão ela vai estar infringindo uma lei? Não. Senão que eu tenho a documentação incompleta e é um risco que eu corro. E é o mesmo caso, se você vai vir, tem muita gente que vem, estudantes que chegam e falam, eu estou indo a turismo. É uma possibilidade. E depois regulamentar a situação. É a melhor possibilidade? Não, você corre esses riscos justamente porque não é o que prevê a lei. Não é uma infração da lei. Migrações não é obrigado a deixar você entrar a relevar a falta da sua documentação. Vocês entendem esse ponto? Apenas isso. Você é responsável pelas suas decisões. Muita gente, 90% das pessoas ingressam como turista e não tem problema. Mas é um risco que vocês estão suscetíveis, né? Então aí vai de cada um analisar a sua situação. E ser responsável sem tentar terceirizar a culpa, né? Dizer, ah, não, mas é migrações, enfim. Outro ponto que eu acho interessante trazer aqui para vocês também é o que eu considero, né? Seria uma visão pessoal minha. Que na Argentina, tudo depende da pessoa que te atende. Então, a gente vê muitos casos de alunos que entram e dizem, olha, eu estou indo como estudante, eu estou indo para estudar. E o agente de imigrações, tudo bem, vai lá, bons estudos, boa viagem. E tem outros atendentes que falam, não, você não pode, você tem a documentação? Não, então você não pode, então você vai voltar para o Brasil. Então eu acredito que ocorra muito essa situação de você estar suscetível a quem vai te atender. Dou um exemplo
prático do que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha menor de idade, de 4 anos, e do tempo que eu estou na Argentina, eu viajei com ela desacompanhada do pai. Viajei com ela 2 vezes para o Brasil, desacompanhada do pai dela. E nós não temos o RG com a permissão de viagem desacompanhada de menor de um dos pais, né? Então, o que acontece nesse caso? Meu com a minha filha. E quem vai viajar com o menor desacompanhado precisa ir até o consulado solicitar autorizações e também precisa ir até a Migrações solicitar uma autorização. No caso do consulado brasileiro, eles fornecem para vocês, para mim, 2 autorizações com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, absolutamente iguais. Então, na minha primeira viagem, e aí eles me falaram, olha, tem 2 autorizações, porque uma você vai apresentar em Migrações da Argentina e o documento vai ficar retido, e a outra você apresenta na Polícia Federal quando você estiver retornando para a Argentina. Ok, as 2 autorizações. Fui na minha primeira viagem, o agente de imigrações me pediu realmente a autorização e eu deixei a autorização com eles. Depois voltei, normal, apresentei a outra autorização que eu tinha. Na minha segunda viagem, que foi recentemente, eu fui viajar com a minha filha, peguei as 2 autorizações e fui passar por migrações. Na hora que eu fui passar por migrações, eu falei, ok, esse é meu documento, tudo bem. Ela me devolveu o papel. E eu perguntei, mas não fica com vocês essa cópia? Não. Você pode levar. E aí, eu viajei, eu voltei para a Argentina com 2 autorizações. Eu não precisei reter, eles não reteram essa autorização lá com eles. Isso significa, ou seja, nesse caso, na segunda vez, eu poderia ter viajado apenas com uma autorização. Não fazia falta as 2, porque eles não reteram o meu documento. Agora, isso significa que na minha terceira viagem, na minha próxima viagem, eu vou viajar só com uma autorização? Não. Porque ela não pediu da última vez, então vou só com uma? Não. Pode ser, o previsto é que eles retenham a documentação. Eu não vou me arriscar em deixar lá, em viajar só com uma e correr o risco da atendente de migrações reter ou não reter. Então, é realmente pecar pelo excesso, né? Mas isso é para que vocês vejam que vai depender de quem te atende. Não é sempre, não é em todos os casos que tem um procedimento específico seguido à risca. Isso acontece muito na Argentina em diversas situações. Acredito que no Brasil também em alguns casos. Mas enfim, aqui a gente observa com uma maior frequência. E a gente sabe também que diariamente chegam inúmeros brasileiros em Buenos Aires. Inúmeros. Não sei medir quantas pessoas chegam por dia de brasileiros em Buenos Aires, mas é muita gente. Então, se essa situação aconteceu com X quantidade de gente, a gente tem a percepção que são casos pequenos, não é algo assim generalizado. Fazendo essa comparação com a quantidade de pessoas, de brasileiros que desembarcam todos os dias em Buenos Aires. Fazendo essa comparação, é uma quantidade pequena. Então, eu acredito que essas informações precisam ser repassadas, mas de uma forma tranquila, narrando a situação, sem transformar tudo isso em caos, em desespero, porque não é realmente o que está acontecendo. Não são 50%, 80% dos brasileiros que estão sendo barrados. Isso a gente precisa trazer para que não seja gerado caos, desespero e tudo isso. Vocês que possuem viagem para os próximos meses, está planejando vir daqui a um tempo para a Argentina, eu acredito que o ideal seja aguardar para a gente ter uma percepção melhor de como vão seguir essas situações, se realmente vai seguir desse jeito, se realmente eles estão fiscalizando mais, pegando um pouco mais no pé, e poder ter um panorama, uma percepção geral da situação e não se prender em casos recentes, casos isolados. Não estou falando que a situação não aconteceu, não sei exatamente com quantas pessoas aconteceram, mas a gente sabe que, em comparação à quantidade de brasileiros que desembarcam na Argentina diariamente, são situações específicas, né? Não é algo geral, turistas não estão sendo impedidos de ingressar na Argentina, enfim. Outra precaução, no caso, meu amigo falou, escutei falar que se eu for como turista, eu não preciso do visto, enfim. Tome certas precauções para não, né? Vocês entenderam.
Então tenha passagem de ida e volta, tenha um local fixo para ficar, com endereço, com um contrato de permanência, seja um Airbnb, seja um apartamento temporário. Tenha todas essas... Importante também, né? Em algumas situações mais complexas, né? De maior fiscalização, não é sempre que acontece. Já vi acontecer com pouquíssimas pessoas. Tenha também ali como mostrar que você tem solvência para estar no país, ou seja, que você tem dinheiro para custear a sua estadia no país, porque talvez isso possa ser relevante também em situações extremas, né? Não estou dizendo que isso é o habitual, porque não é, mas é o que eu digo, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Inclusive, trago outra situação para vocês verem que isso não é algo de agora, que, ai, nossa, não querem os brasileiros na Argentina, estão barrando a todos os custos. Enfim, para vocês verem que não é uma situação do governo, não é culpa do Milei, não é culpa... Enfim, parar de deixar longe essas paranoias, porque não leva a lugar nenhum. Na pandemia, assim que a Argentina reabriu as fronteiras, para você ingressar, os turistas ingressarem na Argentina, era necessário o seguro com cobertura Covid pelo tempo de permanência na Argentina, pelo tempo da sua viagem na Argentina. E nós recebemos muitos alunos que iam ficar para viver, pais que iam ficar um mês, e o que eles fizeram é contratar o seguro, vou contratar o seguro por uma semana só para mostrar que eu tenho seguro. Isso aconteceu, gente. Certo, errado, isso aconteceu. Muita gente fez dessa forma. Então chegava em migrações perguntava, os agentes de migrações, né? Tem seguro Covid? Tenho. Me mostra. Tá aqui. A cobertura de uma semana. Mas a viagem, a volta era para 2 semanas, para 3 semanas. Tudo bem, tá liberado. E teve uma situação específica da aluna que chegou e os pais tinham a passagem para um mês depois e haviam contratado o seguro por uma semana. E foi feita uma fiscalização mais rigorosa. Então, como assim você tem o seguro só para uma semana, sendo que você vai ficar por um mês? Não, você não vai ingressar. Você precisa do seguro agora, você contrate o seguro agora, senão você vai voltar para o Brasil, porque você não tem o tempo necessário para estar aqui. Para que vocês tenham uma ideia, muitas pessoas passaram com seguro curto, enquanto eles foram barrados e tiveram que contratar de forma emergencial o seguro para que tenha a cobertura total da viagem. Então, isso são situações que eu narro só para vocês terem uma ideia de que, primeiro, não é com todo mundo. Segundo, não é uma situação generalizada, não é uma situação de perseguição e não é uma situação que o Milei ou qualquer outro presidente tenha culpa. São regras que já foram estabelecidas há determinado tempo, não é algo de hoje. E regras que dependem ou não da fiscalização. Então, vai ter casos que elas não serão fiscalizadas e ok, e vai ter casos que elas serão fiscalizadas. Então, é apenas isso, né? É bom a gente ir colocando, numerando cada um desses casos para que vocês tenham uma ideia melhor e não vire tô numa situação tipo, estou sendo perseguida, nossa, o que eu faço agora? Não, apenas isso. Então é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha trazido mais calma, porque em situações assim é muito importante a gente ter calma. Todos os anos, eu trabalho com assessoria, todos os anos tem situações assim, tipo, de criar, estão perseguindo a gente nisso, naquilo. Não dê ouvido, tenha calma, espere, aguarde um panorama, aguarde ver como vai seguir a situação no futuro próximo, para que vocês não fiquem num estado assim de desespero, porque não tem necessidade. Mantenha calma, respira, aguarde e não caia na pilha de todo mundo, sabe? Só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o like, deixe os comentários. Todas as informações que foram passadas aqui a respeito de lei, conteúdos que eu trouxe, serão deixados os links na descrição do vídeo também para que vocês possam acessar, vocês possam ler, tirar as dúvidas. E nós estamos à disposição para quem tiver mais dúvidas, estaremos respondendo nos comentários. E é isso. Muito obrigada e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!